Vamos falar sobre uma história muito importante aqui, vamos falar de saúde, aqui de um alerta. Médicos fazem um verdadeiro alerta sobre um grave problema nas UTIs dos hospitais brasileiros. 240 mil pessoas morrem por ano vítimas de infecção generalizada. Muitos casos poderiam ser evitados se os profissionais da saúde tivessem o cuidado de lavar bem as mãos. Olha isso. Reportagem importante da Cristiane Magalhães. Vamos ver. Um craque. Médico com uma doença grave. Dr. Sócrates conhecia bem as causas, os sintomas e as consequências da sepse, popularmente chamada de infecção generalizada. Eu me lembro, ele me falava em todas as internações, ele falava o seguinte: Linda, já tô bom. Liga pro Dr. Pandulo, que era o nosso médico, e diz pra ele que eu vou embora, porque eu não vou pegar uma infecção nesse hospital. A viúva do ex-jogador de futebol acompanhou de perto o drama do marido. Nós passamos por um processo de 3 comas no período de 3 meses, basicamente, pouquinho menos. Sócrates tinha cirrose hepática. Morreu em dezembro de 2011, aos 57 anos. Ele começou a fazer diálise. 3, 4 horas depois da diálise, ele começou a sentir um cansaço muito grande. E uma das plantonistas que assumiu ali naquele momento o plantão, acabou tentando amenizar aquele cansaço dele, colocou um BiPAP, aquela máscara para respirar. Ele não gostava de BiPAP, ele se sentia muito incomodado. E ela entubou. Ao entubar, muito rapidamente, porque ele começou a questionar do trabalho, o nariz dele recebeu alguns cortes internos por conta do processo rápido. E ele não podia sangrar. Então, a partir daí, a gente passou depois a madrugada inteira cauterizando o nariz. Foi quando os índices começaram a mudar. Ele teve uma infecção intestinal grave. Uma bactéria se alojou no intestino. Como já estava com a saúde debilitada, o quadro se agravou e a infecção evoluiu para os rins, que pararam de funcionar. Qual foi o diagnóstico final? No laudo, o Sócrates... Choque séptico. Foi exatamente o pior da infecção generalizada, né? O momento em que ela não foi contida, administrada e houve um choque. A sepse, conhecida como infecção generalizada, mata mais do que o infarto do miocárdio e do que alguns tipos de câncer. Estima-se que no Brasil, cerca de 400 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quase a metade deles, cerca de 240 mil, morrem por infecção generalizada. Joãozinho 30 também morreu da doença em dezembro de 2011. Aos 78 anos, o carnavalesco não resistiu às complicações de saúde em um quadro de infecção generalizada, pneumonia e infecção urinária. Essas foram as causas da morte. Neila Torraca também sofreu com a sepse num pós-operatório este ano. O ator havia se internado com dores abdominais. Ele tinha um cálculo na vesícula e inflamação nas vias biliares. Os médicos decidiram fazer uma cirurgia. A vesícula foi retirada. Só que o quadro do ator evoluiu para uma inflamação generalizada e insuficiência respiratória. Os remédios antibióticos fizeram efeito e Neila Torraca se recuperou. Qualquer tipo de infecção, leve ou grave, pode evoluir para a sepse. De 50% a 60% dos casos de sepse são da comunidade. São pessoas que tinham uma infecção dos rins, por exemplo, ou uma infecção pulmonar, uma pneumonia, que tiveram em casa. Você pode ter uma pneumonia grave em casa e se tratar em casa e evoluir para sepse em casa. Veja os sintomas mais comuns da sepse: febre, taquicardia, fraqueza intensa, respiração mais rápida, falta de ar e pressão baixa. A doença é comum, mas pouco conhecida pela população e diagnosticada por médicos. São 30 milhões de novos casos no mundo, segundo a Global Sepsis Alliance, entidade que pesquisa a doença no mundo inteiro.
Uma campanha para reduzir a mortalidade por infecção generalizada será feita pelo segundo ano consecutivo no Brasil. O objetivo é alertar a população quanto às formas de contaminação e os profissionais de saúde para os cuidados com a higiene na hora do atendimento ao paciente. A gente quer que a sepse entre como política de saúde pública, como uma prioridade do governo em termos de atendimento à população, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Nos consultórios médicos e hospitais é preciso ter cuidado redobrado. Lavar bem as mãos é uma medida simples e fundamental para evitar contaminação e a transmissão de bactérias. Essa é a lavagem comum, né, com água e sabonete. E aí você aplica o sabonete na palma da mão, fricciona as palmas das mãos entre si, depois a palma direita contra o dorso da mão esquerda com os dedos entrelaçados e depois vice-versa, para lavar bem entre o que a gente chama o espaço entre os dedos. Depois esse processo de friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta. Ao contrário, depois fricciona o polegar. Então todo esse processo aqui, depois o resto dos dedos, depois você enxágua. Em São Paulo, o Hospital AC Camargo, especialista no tratamento de câncer, tem procedimentos rigorosos para evitar a sepse. Além da higiene das mãos e o uso de luvas para mexer nos pacientes, os aparelhos de ar-condicionado têm filtros especiais. Nas unidades de internação, as janelas são vedadas e a gente tem o ar-condicionado garantindo uma boa qualidade de ar, ou seja, eles têm um filtro importante que garante a troca de ar adequado naquele quarto e esse filtro retém partículas grandes, deixando esse ar um pouco mais purificado. A circulação de ar nas UTIs, onde estão internados pacientes graves, é restrita. Aqui eu tenho uma anticâmara, né? Ou seja, a gente tem duas portas, né? Uma aqui e a outra ali, que quando fechada, se eu tivesse um paciente lá dentro que eu precisasse deixá-lo em isolamento respiratório, eu poderia fazer o seguinte: a gente deixa essas duas portas fechadas, a gente coloca a pressão de ar lá positiva, a pressão que o ar fica lá dentro é maior do que a pressão que está aqui nessa anticâmara e a pressão da anticâmara é maior do que aqui. O que eu consigo? Que o ar de lá só tenha o fluxo de sair e não de entrar daqui para lá, e o ar daqui só saia para cá. Então, o ar lá dentro é mais purificado. Lucimeire hoje curte os bons momentos com a filha. Há 6 anos, ela quase morreu por causa de uma inflamação no pulmão, que evoluiu para uma infecção generalizada que ela pensava ser apenas uma forte gripe. Não dei importância ao fato, tive febres dias seguidos, só administrando paracetamol e a febre baixava, voltava, toda hora a febre voltava, mas não me preocupei com isso. A empresária só priorizava os compromissos de trabalho e não deu importância para nenhum dos sintomas. Os remédios antibióticos conseguiram combater a bactéria e salvaram a vida dela. No total eu fiquei de 9 a 10 dias em coma induzido. E aí aplicaram esse remédio e depois de 24 horas começou a fazer efeito. Na verdade, ela tem uma predileção, entre aspas, ela pega mais frequentemente pessoas que já têm algum grau de imunidade baixa. Então, por exemplo, pacientes com câncer, pacientes com AIDS, idosos, crianças. Aquela coisa de que, o nenê nasceu, vamos pegar o nenê, todo mundo. Vamos lavar as mãos antes de pegar o nenê, todo mundo. Lavar a mão, uma coisa tão simples, né, gente? Esse assunto muito interessante, um alerta muito interessante.